Se você quiser, depois eu posso fazer um vídeo aqui só sobre terraplanismo na Bíblia. Mas só para dar alguns spoilers, hoje a gente pode fazer um bate-papo nisso, eu mostro a parte bíblica. Mas só para dar algumas amostras grátis assim, domo. Olha qual que é o problema da pessoa não fazer uma exegese bíblica, uma hermenêutica. A palavra que aparece por domo, lá, que algumas Bíblias traduziram como domo, né, que Deus falou o céu lá, a abóbada celestial, aquela coisa toda, é a palavra rakia em hebraico. E estudos comparativos do hebraico bíblico com outras línguas congêneres da época, nos dá, isso aqui é sério, eu posso depois explorar melhor, que a palavra rakia significa expansão dos céus. Tá? E o problema é que, quando a Bíblia foi traduzida para o latim, o São Jerônimo traduziu expansão por firmamentum. Perdão, ele traduziu rakia, do hebraico, por firmamentum. E aí, nas Bíblias em português que derivaram da Vulgata Latina, ficou, e Deus fez o firmamento do céu. A ideia da cúpula da concha, tá certo? Mas, se você comparar quem dá essa visão de terra plana com abóbada, é a cosmologia babilônica e egípcia. Realmente, dá para provar terraplanismo na mitologia egípcia e babilônica, não na Bíblia. Deus fala a expansão do firmamento. E esse lance das águas superiores e inferiores? Pois é, as águas superiores e inferiores, a Bíblia fala que realmente Deus fez separação entre águas e águas, mas não fala. A gente até acho que conversamos sobre isso num dos podcasts, que você fala assim, que existe realmente alguns que trabalham com a hipótese que a água que está aqui na Terra veio de cima. E só que a Bíblia não fala em que estado essa água estava. Se você pegar a nossa atmosfera, tem moléculas de água. Muita água, claro. Tem muita água, está cercada de água. Claro. E a Bíblia não fala em momento nenhum que é água líquida. Água líquida. Você está entendendo? Fala água, Deus fez separação. Como é que era essa água pré-Gênesis? Aí que é aquele detalhe que a Bíblia não dá e algumas pessoas ficam querendo enfeitar. Aí você completa. Completa. A bem da verdade, a Bíblia não entra em detalhes sobre a forma do planeta Terra. Então, aí... como eu falei, eu não... não entra. A Bíblia não fala que o único lugar que alguém poderia pegar para dizer, mas vai ser distorcendo demais o texto bíblico, que eu falei que é uma linguagem de impressão humana, quando fala assim, os quatro cantos do céu, de uma outra extremidade do céu, mas isso, repito, não é que a Bíblia errou e não que a Bíblia está literalizando. É como o cientista que fala o seguinte, olha o átomo de... Claro. Aí fala assim, não é divisível porque o Sérgio chamou de átomo. Não, calma, gente. O Sérgio está chamando de átomo porque ele está usando a linguagem do senso comum, que, aliás, é uma expressão que cientistas usam, o senso comum. O cientista mesmo fala o seguinte, olha, que pôr do sol lindo que vocês têm aqui. Ele não está, com isso, fazendo uma afirmação científica que o sol está descendo. Mas o que eu estava falando, então, a questão do terraplanismo, a gente pode um dia bater um papo sobre isso, que há muitas questões bíblicas que as pessoas, às vezes, distorcem. Eu vou dar um exemplo para você. Na época, logo que o pai da paleontologia, o Georges Cuvier, quando o Georges Cuvier começou a trabalhar a existência dos fósseis e tudo mais e tal, muitos, baseados na Bíblia, diziam que aqueles fósseis não podiam ser animais extintos. E quando falavam, por que não houve extinção de animais? Eles diziam, porque isso vai contra o que está na Bíblia. Ela fala, como que vai contra o que está na Bíblia? É porque lá na Bíblia, quando fala em Gênesis que Deus criou cada um segundo a sua espécie, as pessoas liam aquilo em latim e entendiam que Deus criou os animais lá atrás, como estão hoje, e que nenhum poderia sofrer um processo de modificação. Ou seja, Deus já criou no Éden o urso polar, o urso parda, o urso panda, todos os ursos, todos os tipos de cachorro. E se algum desses entrasse em extinção, então a Bíblia estaria errada. E a Bíblia não está falando nada disso. Foi a interpretação medieval. Outro exemplo do Galileu Galilei. Porque o Salmo, de novo, aquela versão do firmamento, a terra... fala assim, Deus estabelece a terra para sempre. Aí na tradução em latim, Deus firma a terra para sempre, dá a entender que a terra não podia se mover.
Foi por isso que o Galilei, o famoso episódio, que alguns falam que é lendário, que eu falei por si move. Isso, né? se move, Que o pessoal falou que era impossível a Terra girar, porque estava contra a Bíblia. Mas não é contra a Bíblia, é contra a interpretação que fazem da Bíblia. Então, depois eu vou falar para vocês, esse raquia, por exemplo, não é firmamento, não é cúpula, não é abóbada. Esse raquia aí, eu lembro que dá uma confusão gigantesca. Que eu já vi eles, o pessoal, os terraplanistas, aí, discutindo, porque tem o pessoal que saiu da Terra plana, entendeu? Deixou de ser. Deixou de ser terraplanista, porque eles começaram a questionar várias coisas, tal, não sei o quê, e foram ler a Bíblia com uma outra interpretação e falaram, ó, por exemplo, essa palavra aqui, na verdade, é isso e não isso que eles falam. Isso aqui está querendo dizer isso aqui e não o que eles falam. Esse que é o grande problema, né, de não, interpretar. Uma prova maior que a gente pode ver, tem um livro, vou tentar achar, se alguém achar na internet aí, O Mito da Terra Plana. Eu quero lembrar o nome do autor. Esse livro foi publicado no Brasil pela Sociedade Criacionista Brasileira, sabe, do Dr. Rui Vieira, que é um cara sério, foi o fundador da escola de engenharia da USP de São Carlos, doutor em mecatrônica, mecânica de fluidos, camarada... E criacionista. E ele publicou Jeffrey alguma coisa. O Mito da Terra Plana. Jeffrey... Daqui a pouco vem o sobrenome dele. Jeffrey alguma coisa. E esse livro foi um livro muito bom, que ele mostra que até aquela visão que a gente tinha no passado, que o Cristóvão Colombo estava desafiando todo mundo, que todo mundo pensava que a Terra era quadrada. Não, aquilo é mito. Jeffrey Burton, né? Reinventando a Terra Plana. Reinventando a Terra Plana. É muito legal esse livro, não sei se ele está esgotado. A Sociedade Criacionista Brasileira publicou no Brasil, onde ele mostra com dados históricos que a maioria absoluta das pessoas entendia a Terra como um globo. Até mesmo povos antigos. Ah, sim. Tá certo? Agora, também, a bem da verdade, eu tenho que dizer que alguns falam, não, a Bíblia fala que a Terra é redonda, até alguém colocou aqui, eu vi aqui quando caiu aqui, porque lá Isaías fala, né, Deus assentou a curvatura da Terra, mas eu também tenho que ser honesto, que ali em Isaías, Deus não está falando que a Terra é um globo. O que está falando é o seguinte, que Deus assentou o hug em hebraico é como se fosse o compasso que você faz. A Bíblia está falando como é que Deus planejou a Terra como um arquiteto que abre a planta e sai planejando. É esse que é o sentido ali. Eu acho que o principal é o que você falou, né? Não tem momento em nenhum da Bíblia discussão sobre a forma da Terra. Não é um ponto. É igual o pessoal perguntar, escuta, mas o que a Bíblia falou dos dinossauros? Nada. O que a Bíblia falou sobre a China? Nada. É que as pessoas querem que a Bíblia fale de tudo. Jesus falou uma vez assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas ele não saiu dando palpite em tudo. Porque a Bíblia tinha foco, você entendeu? Então, se a Bíblia falasse de tudo, a Bíblia ia ser vasta como o oceano e profunda como um pires. Então, ela focou naquilo que lhe interessava. Claro.